Qual a diferença do método erudito, popular ou cristão para tocar baixo na igreja? Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. Até porque temos conteúdos diários para te ajudar a se tornar um baixista preparado para tocar na igreja. E o tema da nossa aula de hoje é: qual a diferença do método erudito, popular ou cristão para tocar baixo na igreja? Primeiro, muita gente nem sabe que existe métodos e formas diferentes de você estar estudando contrabaixo. E outras pessoas acreditam que é tudo a mesma coisa, que é simplesmente se matricular numa escola de música ou fazer aula com algum professor particular que você vai ter exatamente o mesmo resultado. Mas existe grande diferença e isso determina exatamente o resultado que você vai ter ou talvez que você nunca vai ter. Inclusive, para quem já tentou estudar ou aprender a tocar baixo seguindo algum método, fez um conservatório, ou estudou particular numa escola de música, ou estudou com algum professor e talvez não teve resultado, saiba que o resultado que você não teve não é por falta de dom ou por falta de capacidade, e sim porque o método que você estava seguindo não estava alinhado para o seu objetivo e para o seu propósito. Então vou falar aqui primeiro sobre o método erudito para vocês entenderem. Primeiro, o método erudito é o que você aprende normalmente em conservatórios ou que algumas pessoas acabam estudando para tocar em orquestras, que tende a gente focar muito mais na questão teórica da leitura de partitura e também a prática, sempre tocando ou dando prioridade para a leitura de partitura. Qual que é o grande problema disso? Você perde muito tempo estudando a teoria, em torno de 8 meses a 1 ano, e para você colocar tudo aquilo em prática e começar a tocar os seus primeiros hinos, você vai perder mais pelo menos 1 ano para você conseguir transferir a teoria para a prática. Perde-se muito tempo, o resultado é muito pequeno e muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho por não ter resiliência, não ter paciência de estar seguindo esse método. Então já indico para você que tentou seguir um método como esse, que não vai ser muito interessante para você ter resultados. Até porque muitas pessoas acabam estudando mais temas e músicas eruditas, músicas do Bach, do Beethoven, Schoenberg, e no final das contas você não toca o que você quer e sem estímulo acaba desistindo. Segundo método é o método popular, ou seja, o nome mesmo já acaba se auto-explicando. É quando você entra numa escola de música ou vai fazer aula com algum professor particular e você acaba aprendendo a tocar musiquinhas pop que está na mídia, algum sertanejo, e no final das contas você não toca e não estuda louvores, não cria um repertório direcionado para o seu propósito. Tende a gente focar muito mais quando estuda o método popular, esse tipo de repertório, esse tipo de música, mas também a gente normalmente utiliza mais cifras para poder estar tocando e aprendendo e desenvolvendo no instrumento. Também não é muito interessante porque tem algumas certas limitações o método popular. Então, se o erudito ou o método popular não é o melhor, professor, então qual o melhor método? Antes de eu revelar aqui para vocês qual é o melhor método e como você deve estudar para ter resultado e conseguir chegar no seu objetivo de se tornar um baixista preparado para tocar na igreja, eu quero pedir o seu like, o seu gostei, o seu joinha, deixa aí rapidinho para que esse conteúdo chegue mais longe e a gente possa estar ajudando mais pessoas. Não custa nada e você vai estar abençoando a vida de outros irmãos que também vão ter acesso a esse conteúdo. O melhor método para você desenvolver é através do método cristão para tocar baixo na igreja. Professor, mas eu nunca ouvi falar nesse método. Sim, porque normalmente vocês estão focados em estudar simplesmente com métodos convencionais. Você quer aprender a tocar para estar tocando na igreja, mas você busca um professor que não é cristão, uma escola onde o professor não tem o mesmo objetivo e nem sabe quais são as suas necessidades, então você perde tempo, perde dinheiro e não tem resultado algum. Agora, com o método cristão, você tem algumas particularidades. Por exemplo, como fazer fundo de oração e pregação. Isso você não aprende nem no método erudito nem no popular, mas para quem estuda seguindo o método cristão é essencial e você consegue. Por exemplo, fazer uma melodia de um hino na hora do apelo, por exemplo. Isso aqui é o hino para o apelo, por exemplo. A última hora.
então você pode também estar estudando, que é outra particularidade que você só estuda e aprende através do método cristão, para quem é de igreja pentecostal, como tocar corinho de fogo, por exemplo. Jacó segurou o anjo, se não quis largar. Jacó segurou o anjo e não quis largar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Isso aqui que é ritmo para corinho de fogo, se você perguntar em qualquer escola de música, para qualquer professor não cristão, ele nem sabe exatamente o que é, mas é uma necessidade muito importante para nós que somos cristãos. E também tem uma linguagem muito específica, que é como tocar de ouvido, que é essencial para quem quer tocar na igreja, que você não aprende com nenhum outro método, se for os métodos convencionais de erudito ou de popular. Então, se você quer tocar na igreja, você precisa seguir um método cristão direcionado para o seu objetivo, que é tocar na igreja, porque você já estuda as técnicas corretas, aprende o que realmente é fundamental e importante para você tocar na igreja, ao mesmo tempo que você já desenvolve e cria um repertório evangélico ou cristão para você poder estar tocando na sua igreja. Então, se você até hoje não teve o resultado que você esperava, provavelmente é porque você ou não segue método nenhum e está tentando aprender sozinho e está perdido, ou então é porque você estudou com algum professor ou com algum método que não tinha o mesmo objetivo de te tornar um baixista preparado para tocar na igreja. Então, essas são as diferenças entre o método erudito popular e o método cristão para tocar baixo na igreja. Por isso que grande parte dos meus alunos de baixo gospel, de melodias e riffs, com menos de 3 meses, mesmo começando do absoluto zero, são capazes de tocar com segurança na igreja, porque eles já estudam do jeito certo, aprendem o que realmente precisa para o objetivo específico deles. Curtiu essa aula? Não esqueça de compartilhá-la com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar baixo para estar tocando na igreja. Pega o link rapidinho dessa aula e compartilha com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e também se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Deus abençoe sua vida, fiquem todos na paz, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!